Meus irmãos, nós estamos caminhando para a terceira mensagem da série Esperança, Encontros com Jesus. Estamos nós relembrando, trazendo à memória, assim como disse Jeremias em Lamentações, capítulo 3, eu quero trazer à memória aquilo que nos traz, que nos dá esperança. E hoje, nós vamos novamente relembrarmos um encontro de Jesus com uma pessoa sem esperança. Estamos vendo em algumas passagens bem conhecidas. Vimos primeiramente sobre esperança da cura, a cura da alma, na mulher hemorrágica. Falamos sobre a esperança da ressurreição, que Jesus veio para nos dar vida. Onde Jesus se encontra com aquelas duas irmãs, totalmente sem esperança, porque havia perdido seu irmão Lázaro. E hoje nós vamos trazer à memória um encontro de um homem cego, sem valor para a sociedade, mas que após este encontro, a sua vida mudou. Então, hoje nós iremos meditar sobre esperança de restauração, que está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Está aí na sua tela. Vamos juntos ler a palavra de Deus nesta noite? Diz-nos assim a bendita e santa palavra de Deus: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de louvor, de adoração, Pai, que nós prestamos a honra e a glória a Ti. Este momento é o momento que o Teu Espírito Santo irá ministrar esta palavra em nossos corações. Então eu lhe peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, daqueles que estão cultuando em seus lares. Que o Senhor venha, Senhor, através do poder deste Evangelho, do poder desta palavra, que o Senhor venha tocar os corações. Que o Espírito Santo venha trabalhar nos corações nesta noite. E para que nós sejamos ensinados, doutrinados, confortados, consolados pelo poder desta palavra. Assim nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Palavra bem conhecida de todos os irmãos. O cego Bartimeu.
Jesus estava indo para Jerusalém. Ele estava indo rumo ao Calvário. Era a festa da Páscoa. Naquela mesma semana, Jesus seria traído, seria preso, seria chicoteado, seria julgado, seria condenado e seria pregado. Uma numerosa multidão, diz-nos o texto, que seguia Jesus de Jericó. Ia com ele um grande número de pessoas. Era o tempo da festa da Páscoa, a mais importante festa judaica. A lei estabelecia que todo varão, a partir de 12 anos, teria que também estar presente assistindo à festa da Páscoa. Logicamente, nem todos poderiam ir para Jerusalém, principalmente deficientes, enfermos. Era a última vez, sendo a última semana, logicamente era a última vez que Jesus passaria por aquela cidade, que Jesus passaria por aquele caminho, por aquela estrada. Aquela seria a última oportunidade desse cego Bartimeu. Se ele não se encontrasse com Cristo naquele dia, ficaria para sempre cativo deste mal, desta enfermidade. Quando Bartimeu se encontrou com Cristo, a sua esperança foi restaurada e a sua vida foi mudada. A primeira coisa que eu quero meditar com os irmãos é que a situação deste miserável Bartimeu. A Bíblia nos diz: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Bartimeu era um homem de total dependência das pessoas. Bartimeu tinha total dependência dos outros. Ele era cego, dependia de alguém para guiá-lo. Principalmente naquele tempo, sem pavimentação nenhuma, ele não sabia onde ir. Alguém precisaria guiá-lo até determinado lugar. Era impossível esse homem ir também para este caminho até Jerusalém. Dependia dos outros para guiá-lo. E pior, a cegueira, como algumas doenças, era considerada como maldição naquela época. Ele não podia ir a Jerusalém com os outros. Ele não podia também, por causa da sua enfermidade, por causa da sua cegueira, ele não poderia participar dos rituais cerimoniais. Ele não poderia ir e também não poderia ser participante. Mas além de não saber para onde ir, além de depender das pessoas para levá-lo a algum lugar, ele também não tinha para onde ir. A Bíblia nos diz que além dele ser cego, ele era mendigo. Ele vivia de esmola à beira da estrada. Ele vivia da bondade dos outros. Ele era dependente da benevolência dos outros. Ele era um homem sem nome. A Bíblia nos diz que o cego Bartimeu. Bartimeu não é nome próprio. Bartimeu significa filho de Timeu. Era um homem sem identidade. Nem o nome dele temos neste texto, nas Sagradas Escrituras. Não é o seu nome próprio. Certamente era um homem sem autoestima. Certamente a autoestima deste homem era lá embaixo. Não tinha saúde, não tinha dinheiro e não tinha valor próprio. A única coisa que este homem tinha era capa. A única coisa também que ele tinha eram os seus traumas que ele carregava durante a vida. E também as suas feridas abertas que as circunstâncias lhe causaram.
Mas a grande pergunta é: o que Jesus faz por esse homem miserável, em sua enfermidade, em sua pobreza, principalmente em sua miséria espiritual? Então nós iremos ver nesta noite algumas verdades que o texto nos mostra. O que Jesus fez com este homem miserável, sem nome próprio, doente, mendigo, sem esperança. Quando ele se encontra com a esperança, quais são as verdades que são restauradas na vida deste homem? E a primeira verdade que eu quero meditar com os irmãos está aí no texto: que Jesus está próximo. A Bíblia nos diz: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, o cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está passando por ali. Ele está próximo de Bartimeu. Olhe no texto e veja que Jesus vai ao encontro. Jesus vai pelo caminho. Jesus vai até o caminho que Bartimeu está. Bartimeu já estava à beira deste caminho. Ele está impossibilitado de ir com Jesus, de se juntar àquela caravana, de se juntar àquela multidão de pessoas. Ele é um homem impossibilitado de ir até Jesus, de seguir com Jesus, de estar próximo de Jesus. Mas Jesus vai ao caminho. E Jesus está próximo dele. Jesus está próximo de nós. Indiferente da nossa situação, Jesus está próximo de nós. Jesus está próximo, independente da nossa condição. Jesus está próximo de nós. Independente da minha e da tua dor, Jesus está próximo de mim e de você. Indiferente se você está com total desesperança, a esperança está próximo de nós. Indiferente, independente, se você já leva uma vida próximo a Cristo ou não, Jesus está próximo de você. A diferença está em que nós vemos no texto, é que Bartimeu, o cego, teve a sensibilidade de ver que Jesus está próximo. A multidão está indo com Jesus. A caravana está seguindo a Jesus. Nesta multidão, um esbarra no outro, alguns talvez esbarram em Jesus. A multidão segue o Jesus Nazareno. Bartimeu ouve falar de Jesus o Nazareno, mas o cego tem a sensibilidade de ver não o Nazareno, mas o filho de Davi, o Messias, o Salvador, o enviado. A multidão que enxergava não tinha a sensibilidade de saber que Cristo estava próximo deles. Muitas pessoas, para ter uma convicção que Cristo está próximo deles,
precisam ver algo fenomenal, precisam ver grandes coisas, precisam sentir, precisam se arrepiar. E esta multidão seguia Jesus, indo para Jerusalém, mas não tinha sensibilidade que durante esta trajetória, o Filho de Deus, a raiz de Davi, o Filho de Davi, o Messias, o Salvador, estava entre eles. A grande diferença é que este homem, sem visão, viu com seus olhos espirituais o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, estava passando pelaquela estrada pela última vez. E então, ele com essa sensibilidade, diz: Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a Bíblia nos diz que Jesus parou, Jesus o chamou. Esse Jesus, o Filho de Davi, o Messias, o Salvador, o Raboni, o Mestre, o Senhor, está próximo de você nesta noite. Você não precisa sentir, você não precisa ver algo grande. O que você precisa ter é a sensibilidade de ver que Cristo está com você. A segunda verdade que eu quero meditar com você nesta noite é que Jesus dá ouvido e voz aos excluídos. A Bíblia nos diz, versículo 47 ao 49: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Bartimeu clama a Jesus, mas o povo repreende-o para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais. A Bíblia nos diz, todos ali estavam cegos, não só em questão ao Filho de Deus, mas também em questão ao próximo. Eles não enxergavam Bartimeu. Quem era Bartimeu para tirar a atenção de Cristo naqueles momentos? Quem era este homem que gritava e falava para que o Filho de Davi tivesse misericórdia desse? Quem é esse mendigo, este cego amaldiçoado, este homem que não tem identidade própria, não tem nome próprio? Então, cala-te. Todos ali estavam cegos, tantos para quem era Cristo, e tanto para o próximo. Mas Cristo ouve Bartimeu, e além de ouvir, ele manda chamar Bartimeu. Jesus enxerga o que ninguém estava enxergando naquele momento. Jesus escuta, e além de escutar, ele dá voz ao marginalizado, ao excluído daquele momento. E quando Jesus dá voz a Bartimeu, ele coloca para fora o seu estado
Jesus está próximo de você, meu irmão, minha irmã, que está aí no seu lar, dizendo: aonde está Cristo? Cristo está próximo. Mas além de Ele estar próximo de você, Ele também quer ouvir o nosso estado miserável espiritual, e também quer ouvir aonde dói, onde são os nossos traumas. Jesus é aquele que está próximo e dá voz para você dizer qual é a sua dor. Coloque para fora isso. Diga a Jesus. Diga a Jesus. Ele ouve e dá voz. Eu quero te encorajar. Eu quero te desafiar. Eu quero insistir com você nesta noite, que você fale para Jesus onde dói. Eu quero te encorajar a dizer onde é o seu problema. Eu quero te desafiar a nós dizermos a nossa miserabilidade, o estado miserável de pecadores que nós somos, e que nós precisamos e reconhecemos que Jesus é o filho de Davi, o filho de Deus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mateus 5:3, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Pobre é aquele que mendiga a graça, o favor. Eu quero te encorajar, porque às vezes nós falamos onde dói, qual é o nosso problema, e devemos fazer isso. Eu quero te encorajar a fazer isso, mas eu quero te desafiar a falar para Cristo toda a sua miserabilidade diante desse Cristo, que é o Senhor da nossa vida. Fale com Jesus hoje. Fale com Jesus no momento que nós iremos orar nesta noite. Ele te ouve. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Fale com Jesus. Ele te ouve. Ele está próximo. E Ele também dá voz a você. Jesus está próximo de você. Jesus ouve você. E Ele dá voz aos excluídos, aqueles que não têm valor. Ele dá voz aos filhos dele. Ele nos ouve. Mas o que é mais lindo no texto é que, além de tudo isso, que Jesus está próximo, além que Ele nos ouve e nos dá voz, é que Ele salva os perdidos. A terceira verdade é: Ele dá salvação aos perdidos. A Bíblia nos diz no versículo 49, do versículo 50 ao 52: lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, Raboni, Senhor meu, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus, estrada afora. Quando falaram para Bartimeu que o mestre chamava,
ele deu um pulo e foi até Jesus. Chegando lá, Cristo faz uma pergunta meia óbvia para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Logicamente a resposta de Bartimeu era óbvia. E Bartimeu diz: que eu torne a ver. A resposta de Jesus mostra novamente o grande significado da vinda do filho de Davi. Jesus mostra novamente o grande significado de ele se encarnar, entrar na história por mim e por você. A resposta deste nosso Senhor é a mesma que ele deu à mulher hemorrágica: vai, a tua fé te salvou. Aqui eu quero lhe remeter a que todos nós, um dia, lá no Éden, nós também perdemos a visão. Quando o homem dialogava com Deus todos os dias, ao fim da tarde, mas após a queda, o elo foi quebrado. Nós perdemos a visão. Nós perdemos o diálogo. A aliança foi quebrada. Nós perdemos a comunhão. Ficamos cegos, totalmente cegos, vagando, perdidos. Romanos 3:23, a Bíblia nos diz: porque todos pecaram, todos, e destituídos foram da glória de Deus. Mas um dia, haveria um dia que Deus iria enviar seu Filho. Seu Filho iria se encarnar, iria cumprir a profecia de Isaías 35:5, que diz-nos: então abrirão os olhos do cego, e desimpedirão os ouvidos dos surdos. Essa profecia se cumpriu, tanto fisicamente, quanto espiritualmente. No Antigo Testamento não vemos a cura de um cego. Esta profecia nós vemos na vida de Bartimeu cumprido, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Jesus entrou na história. Ele desentupiu os nossos ouvidos e ouvimos o chamar do pastor chamando pelas tuas ovelhas. E por isso nós fomos atraídos a Ele. Ele nos chamou, Ele nos resgatou, Ele nos trouxe a Ele. Nós apenas ouvimos a voz do bom pastor. As nossas escamas dos nossos olhos caíram. E nós novamente nos deu a visão. Todos os homens foram afastados de Deus e perderam esta visão. Mas o filho de Davi, a raiz de Davi, o Messias, nos trouxe de volta a Ele. Restaurou-nos. Cristo hoje quer dar a você a visão que perdeu com a queda do homem. A você a tornar a ver que há esperança na sua condição que você está hoje. Há esperança nas dificuldades que você enfrenta. Há esperança nas dores que você sente. Há esperança para isso que estamos vendo com essa pandemia. Há esperança para tudo isso, mas também há esperança para a nossa miserabilidade.
dizendo: olha, vem a mim. E as escamas caem, os nossos ouvidos é de novo desentupido e ouvimos esse chamar. Cristo quer dar de novo essa esperança a nós. Cristo pode te restaurar a situação que você está vivendo hoje. Cristo pode curar a enfermidade física? Sim. Ele pode curar também. Mas principalmente, o grande propósito da vinda de Cristo é dizer: vai, a tua fé te salvou. E após isso a Bíblia nos diz: e imediatamente ele foi curado. Cristo quer novamente. Ele está chamando você. Ele está dando voz a você. E você está ouvindo chamar. E as escamas estão caindo. Porque Cristo veio para este propósito. Diga a Ele onde dói, sim. Diga a Ele aonde é as suas dificuldades, sim. Diga a Ele qual é o seu problema, sim. Mas não se esqueça de dizer a sua miserabilidade, a sua miséria espiritual. Não esqueça de dizer que nós não somos nada sem Deus. Não esqueça de dizer que você é nada sem Deus. Não esqueça de dizer que eu e você somos miseráveis pecadores e que nós precisamos do Filho de Davi, o nosso Salvador. Eu quero passar neste momento um vídeo. E após este vídeo nós iremos concluir a mensagem. É um vídeo que meu amigo, o pastor, que também está pregando a mesma série, elaboramos este vídeo. Tiramos a fala comercial e colocamos uma música. Preste atenção na letra e também na imagem, mas preste atenção na letra. Deus quer hoje te trazer do escuro, das trevas, para a luz. Tirar apenas a escuridão que você enxerga e as suas escamas caírem e enxergar o Filho de Davi. Não seja mais um na multidão que esbarra e tem Jesus apenas como nome simples e normal, que várias pessoas tinham como Jesus. Não tenha como aqueles que foi falar ao Bartimeu: Jesus o Nazareno. Mas tenha e veja como o cego, com uma grande sensibilidade, enxergou o Filho de Davi, o Filho de Deus. Preste atenção nesta música. Volto a olhar e vejo o caminho que destruí. Tanta coisa, tudo se foi, e o meu orgulho que se espalhou. Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Criei em mim uma mentira que se despedaçou, e então caí.
aqui, quebrado e sem descansar. Será que ainda existe esperança? Será que o teu amor está aqui? Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Criei em mim uma mentira que se despedaçou e então caí. Eu posso ouvir dizendo para eu me acalmar, que nada está perdido, que tudo novo se fará, que na verdade é você ou alguém maior que revelou toda a mentira e me despedaçou. Então sou teu, tua luz vai me encontrar, tua graça me mudar, e a esperança vai renascer. E a esperança vai renascer, então voltar. O que eu quero lhe dizer é a esperança para você, a esperança para os excluídos, a esperança para aqueles que não têm valor, a esperança para a sua família, conforme aí no vídeo, a esperança de sermos restaurados. Cristo está próximo de nós. Cristo é a nossa esperança. Cristo está próximo de você. Ele te ouve e te dá voz para falar com Ele. Mas alguns vão apenas de uma cura, vão apenas atrás da cura, vão apenas atrás do milagre. Alguns vão apenas atrás do Jesus milagreiro. Alguns vão por essa trajetória até Jerusalém esbarrando, e não sabem que a graça, a esperança está entre eles. Alguns vão apenas servir e caminhar e andar somente por aquilo que Ele faz. Alguns são até restaurados de seus males. Alguns recebem a cura. Mas o que vai dizer se a sua cegueira de fato foi curada?
Se a sua cegueira novamente, a sua visão novamente foi aberta, é a sua vida de discípulo. A graça está em Cristo, a música disse. A esperança está em Cristo, a música disse. A vinda das trevas para a luz está em Cristo. Não seja um da multidão que vai com Jesus, mas conhece apenas o Jesus Nazareno e não conhece como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Filho de Davi, a raiz de Davi, o Messias, o ungido, o enviado, o Emanuel, o Deus conosco. Muitos seguem a Deus por essa trajetória apenas por benefício próprio. Mas o que vai dizer se a sua visão foi de fato aberta é a sua profissão de fé. Filho de Davi, Mestre, Rabuni, Senhor meu. E o que vai dizer também é a sua vida de discípulo de Cristo. É que se você está buscando viver uma vida igual a seu mestre, o Rabuni, Bartimeu, a Bíblia nos diz que após ser salvo, vá, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus, estrada afora. Este homem que era impossibilitado de ir, agora se junta a Cristo e vai com Ele, como discípulo de Jesus. Como tem sido agora para você, que faz parte de uma comunidade, faz parte da igreja de Cristo. Estamos afastados do templo. Como tem sido a sua vida agora como discípulo de Cristo? Como tem sido esta trajetória nesse tempo de quarentena? Você tem sido um daqueles que iam somente caminhando junto à caravana? Você tem parecido com o Mestre? Se você novamente recebeu a visão, as suas escamas caíram, você está indo sendo discípulo de Jesus. Eu encerro com uma frase de Tim Keller, onde ele disse: ou somos discípulos de fato, ou somos impostores. Não há duas alternativas. Jesus está próximo de você. Jesus ouve e dá ouvidos e dá voz a você. Jesus salva os perdidos. Mas além dele fazer tudo isso, nós vamos seguir o Mestre como os discípulos de Cristo. Se você nesta noite não faz parte de nenhuma igreja, e você está vivendo um momento de desesperança, talvez é marginalizado, talvez é excluído, eu quero lhe dizer, Jesus está próximo de você. Se você fala, grita e ninguém te ouve, você tem a sensação que ninguém te ouve, ninguém te vê, vá à pessoa certa, o Filho de Deus, o Filho de Davi. Ele te ouve e te dá voz. Se você se sente perdido, Ele salva os perdidos. Porém,
nós temos que confessar o quão miserável nós somos. E aí, as nossas escamas caem, e nós vivemos uma nova vida, como Bartimeu viveu essa nova vida. Qual foi? Seguindo o Mestre. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar com você. Se você ouviu o chamar de Deus, e o Espírito Santo tocou no seu interior, no seu coração, eu quero que você ore comigo nesta noite. Não procure a igreja mais perto da sua casa, mas procure a igreja mais perto da Bíblia. E ali você encontrará palavras que irá surtir efeito. Porque a palavra de Deus, quando é exposta, ela tem poder. Se o Espírito Santo falou com você nesta noite, ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Pai. Pai amado, às vezes somos marginalizados, somos excluídos, ou então passamos por momentos que nos sentimos sozinhos, Pai, à beira do caminho, aonde pessoas passam, vêm e voltam, mas ninguém consegue nos enxergar. Senhor, então que o Senhor venha nos dar uma convicção, dar convicção a essas pessoas que estão, Senhor, cultuando a Ti, que o Senhor está próximo, Pai. Pai amado, às vezes, Senhor, nos sentimos excluídos. Ó Senhor, gritamos em alta voz, mas parece que estamos sozinhos e ninguém nos ouve. Mas o Senhor é aquele que ouve-nos. O Senhor é aquele que ouve os excluídos e dá voz aos excluídos, Pai. Ó Senhor, andávamos perdidos também, mas Senhor, o Senhor veio para nos mostrar o grande propósito da Tua vinda, que não é nos deixar mais ricos, não é nos privar de necessidades, não é nos privar de enfermidades, mas é salvar a nossa alma. Assim como o Senhor disse ao Bartimeu, a mulher hemorrágica, vá, a tua fé te salvou. Ó Senhor, o Senhor salva os perdidos, Pai. Mas nós também precisamos confessar o nosso estado miserável, que nós vivemos diante de um Deus santo. Confessar a nossa pecaminosidade, os nossos pecados, as nossas fragilidades. Dizemos que somos o maior de todos os pecadores, Senhor. E aí o Senhor restaura a nossa alma, nos dá uma nova visão. Ouvimos o Seu chamar. Oh Deus, mas também sabemos que depois disso há um processo de uma vida caminhando contigo, uma vida de discipulado, uma vida de testemunho. Então nos ajuda também nisso, Pai. Senhor, se há alguém no seu lar nesta noite rogando a Ti, dizendo, eu sou esse homem, o miserável pecador, o marginalizado, o excluído, que me sinto sozinho, que sinto que não tenho voz, que sinto que ninguém me ouve. Ó Senhor, que o Senhor venha fortalecer esta pessoa, Deus, que o Teu Espírito Santo venha encher esta pessoa e dar força nesta caminhada, Pai. Ó Deus, salva as almas. Espírito Santo, trabalha nos corações. Ó Senhor Jesus, Deus, nós somos pecadores, todos nós. Não há um homem sequer que busca, que entenda, porque todos nós fomos destituídos, afastados da glória de Deus. Mas o Cristo encarnado,
veio, se sacrificou, para que hoje nós tivéssemos uma nova visão e os nossos ouvidos fossem desentupidos. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha fazer esta pessoa, Pai, ouvir o Teu chamar nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, quanto amor, e logo após nós estaremos dando o aviso. Que esta palavra venha ser ministrada não só agora no seu coração, mas no decorrer desta semana. Que o Espírito Santo fale contigo. Cristo é o único e suficiente Salvador da nossa alma. Não há um mediador sequer, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, homem.